Estou de volta aqui para continuar a nossa conversa sobre o Guarani, do José de Alencar. Este é o vídeo número 2 sobre esse mesmo livro, porque eu tentei fazer aqui 10 motivos para você deixar de demonizar o José de Alencar e finalmente encarar o livro dele mais conhecido, que é o Guarani. Enfim, no vídeo anterior eu parei no item número 4, eu ainda tenho mais alguns aqui. Então vamos continuar, porque eu só tenho 12 minutos de vídeo para publicar. Se eu passar disso eu não consigo postar. Quinto ponto, eu vou ler o Guarani, como é que eu vou aguentar ler o Guarani com aquela linguagem de português castiço? A linguagem difícil, aqueles diálogos rebuscados, aquele excesso de lirismo. Lirismo nunca é excessivo, eu acho. Isso que já vou perdoando a parte do lirismo. Salve o lirismo do Guarani. Mesmo quando ele é derramado, quando ele exagera um pouco, mesmo assim, o lirismo não é de se jogar fora. A gente está numa época tão agressiva, tudo tão tosco, tão básico, no mau sentido. Vamos investir no lirismo do José de Alencar. O português castiço vai enriquecer seu vocabulário, meu amigo. No começo você vai estranhar um pouco, mas a partir do capítulo 3 você já está tão envolvido com aquela história daquele cerco que você vai... É como se você estivesse lendo um livro em certa altura em outra língua. Quando eu leio livros em inglês, eu não consulto todas as palavras que eu não sei. Eu consulto muito no início. Do meio para o fim eu já vou deduzindo aquilo, porque o ritmo da leitura é mais importante do que a semântica. Ele se torna superior à semântica, como eu disse um dia desse, escrevendo aqui sobre os poemas do nosso amigo Adriano de Souza. Sexto item, o final. Esse livro tem um final... O livrinho aqui tem um final surpreendente. Não surpreendente no sentido que você está acostumado, né? Não que vai ter uma reviravolta. Não, no final, ele se entrega completamente... O José de Alencar se entrega completamente à coisa da mitologia. Ele cria um final mitológico, meio fantástico, meio aberto também, mas o que ele quer no final é atingir esse objetivo dele com o livro em geral, no contexto em que o livro foi lançado. O que ele está defendendo é a miscigenação, a velha miscigenação brasileira. Ele quer a união do Peri com a Ceci, mas ele não pode descrever isso em termos sexuais no livro, porque na época não permitia. Então ele cria uma alegoria. Eu não vou dizer exatamente como, porque vai perder um pouco da graça, porque isso também faz parte da história, é o desfecho da história do cerco, a casa do Antônio Maris, que é o pai da Ceci. Mas eu posso dizer que é uma alegoria, não espere nada literal, né? É uma representação que lembra um pouco... O que eu posso dizer que lembra um pouco aquela coisa do dilúvio, do Noé, da figura do Noé, que tem um correspondente na cultura indígena. Eu não sabia, fiquei sabendo nesse livro, que é o Tamandaré. Enfim, ele deixa o lado... Nós não estamos falando de realismo, mas ele deixa de lado ele sai daquela trilha onde ele está, em que o livro tem uma história mais, de certa medida, comum, e ele cai numa situação completamente alegórica, completamente simbólica. E para isso você precisa, para entender um pouco melhor, você tem que ler um pouquinho sobre o livro, talvez. Mas não vou dizer que não funciona. Funciona, do livro em si. Uma coisa é a história em si. Você pegar o livro e ler ele sem ler nada sobre ele antes. Tem livros que você precisa ler um pouquinho sobre ele antes para se situar, fica mais fácil. Então, o final, eu acho que é um elemento à parte que vale a leitura do Guarani. Vamos ao item 7. O item 7 é fácil. É fácil achar o Guarani. Você não tem desculpa. Você não pode dizer que o livro é caro, difícil de achar. Qualquer biblioteca pública nesse país, toda cidade tem uma biblioteca pública. Sim, toda escola tem uma biblioteca. E esse livro é um livro daquele que o governo distribui para todo mundo. Então, qualquer lugar que você tiver, você vai achar um exemplar do Guarani. Capaz de você ter um em casa e não lembrar daquelas coleções antigas que você comprou, né? Vou guardando ali para ler um dia, está lá, você nem lembra. Né? Se você for mais moderninho, o seu e-book, com certeza tem versões dele de graça. Seja Kindle, seja aquele outro da Livraria Cultura, tem versões de graça lá. Motivo número 8. Existe uma pessoa, em meu favor e em favor do nosso amigo José de Alencar,
Eu vou lembrar aqui que o grande Ariano Suassuna, aquele velho divertido, que falava extremista da cultura brasileira, era um defensor do Zé de Alencar, justamente por isso, que ele achava que no Zé de Alencar tinha uma defesa da cultura brasileira muito forte. Então, se você acha, você tem um pouco de vergonha de dizer que, uma mistura de vergonha com medo, com aversão ao Zé de Alencar, o Ariano Suassuna, que é uma excelente credencial, gostava do Zé de Alencar e defendia isso. Cansei de vê-lo fazendo isso naquelas aulas inaugurais que ele dava no início das aulas nas universidades. E o motivo número 8 é esse. O Guarani é uma boa porta de entrada. Quando eu tinha 13 anos, eu era instado a ler isso, saía aquela série Bom Livro, da editora Ática, que tinha todos esses clássicos. Aí eu ficava vendo o Guarani, que era... Zé de Alencar era o Guarani. Né? Ele tinha outros romances indigenistas, inclusive, Iracema e Ubirajara, mas o Guarani era que era o negócio. Eu não conseguia ler, eu olhava para aquilo, eu não vou conseguir ler, é muito longo, a letrinha miudinha, pequenininho, um livro grosso naquela época, para mim era um livro grosso. Aí o que é que eu fiz? Olha a minha malandragem. Eu li o Ubirajara, que era bem fininho. Eu não lembro quase nada do Ubirajara. Então, o Guarani é uma boa entrada para você começar a ler os livros do Zé de Alencar. De repente, você pensa que é um fantasma do passado chato, aborrecido. De repente, você gosta, depois de ler a história desse cerco aqui, você encara os outros, e são muitos. Eu vou citar um outro que eu li há pouco tempo, que me pegou de jeito. Eu peguei esse livro na biblioteca da Câmara dos Deputados no meu trabalho. Ele tem talvez o triplo do tamanho do Guarani. Eu encontrei lá em 2 volumes, um livro, uma coisa editada nos anos 50, com aquelas páginas amarelas, a linguagem da época, português da época, e eu consegui ler, porque o livro era tão bom que eu não conseguia mais parar. Chama-se As Minas de Prata. E aqui no Guarani, há uma referência a essas minas de prata. Um dos melhores personagens do Guarani se chama Loredano. Ele é o vilão da história. E o Loredano, tudo que ele faz de mal é porque ele caiu nas mãos deles um mapa secreto, muito cobiçado, de umas minas de prata que existiriam no interior da Bahia. Isso está no Guarani, me surpreendeu esbarrar nessa história, porque eu já tinha lido o livro As Minas de Prata, do Zé de Alencar, que trata justamente da busca dessas minas de prata. Numa aventura fantástica, uma coisa assim, tão fascinante quanto o Guarani, mais elaborada ainda. Então, se você lê o Guarani, provavelmente você pode conseguir ler as minas de prata. O difícil é porque as minas de prata não é tão... A diferença é que o Minas de Prata não é tão fácil. Ele não existe assim, publicado em tudo quanto é lugar, como o Guarani está. Vamos para o próximo item. Aqui. Padrão do romantismo. Se você acabar de ler o Guarani, você vai ter na sua cabeça introjetado, sem se precisar estudar. Não vai ser útil. Sempre é útil, não existe desperdício em qualquer tipo de aventura intelectual. Você vai ter os padrões do romantismo assimilados na sua cabeça, que é essa super idealização de um personagem, que é o caso do Peri, da Ceci, porque o Peri é o herói, né, imbatível. A Ceci é a inocência mais intocável. A coisa do medievalismo, assim, tudo é feito muito ainda recuperando aqueles padrões do romance medieval. Então, há críticos, estudiosos que dizem que o Peri é meio um cavaleiro medieval, assim como a Ceci, aquela donzela medieval das narrativas medievais. E um grande feito a ser realizado, quase sobre-humano, sempre é isso. Né? Então, isso está no Guarani. Último item. O último item é uma brincadeira aqui. Você já leu o Guarani? Depois que você acabar, obviamente, se você leu o Guarani, você pode falar de cadeira sobre ele. Você pode até dizer, é chato mesmo, é aborrecido, é insuportável, eu quase não aguentei terminar. Porque você já leu. Você já terá lido o Guarani. Você já pode dizer isso. Este aqui, o Guarani, eu li. Eu li e achei muito bom, me surpreendeu. E eu recomendo a todos vocês, viu? Theo, Cefas, leiam o Guarani. Se tranquem aí num quarto aí, num período aí, leiam o Guarani. Leiam as primeiras 60 páginas que depois vai embora. Vocês são ótimos leitores, vocês sabem disso. Vocês vão conseguir. Segundo vídeo do Guarani, até o próximo.